Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Vamos começar mais uma semana com muita informação, porque está chegando o seu AB1 dessa segunda-feira, dia 13 de outubro. 11 horas e 49 minutos, vamos juntos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pela internet, pelo G1 Caruaru e região e ainda pelo Globoplay. Simbora para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse comecinho de semana. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens. Essas imagens são ao vivo aqui de Caruaru, ó. E à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima está na casa dos 20 graus, hein? E nesse momento os termômetros marcam 28 graus aqui na capital do Agreste. Aí a gente aproveita para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Olha aí, Bom Conselho fica aqui no Agreste, hein? A temperatura mínima por lá deve ser de 19 graus e a máxima de 26. Belém de Maria fica na zona da mata, a mínima é de 21, a máxima pode alcançar os 28 graus. E Arco Verde, o Portal do Sertão, ó, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Nessa edição do AB1, a gente vai trazer informações sobre o enterro da frentista que foi morta em Agrestina nesse fim de semana. A vítima foi essa, a jovem Emiliane Veríssimo. Esse crime aconteceu no último sábado, quando ela estava trabalhando. Ó. As imagens mostram quando o homem chega de carro no posto, atira na vítima, ela cai, o homem sai do carro e ainda efetua outros disparos em Emiliane. Horas depois, esse homem foi encontrado morto dentro desse carro usado no crime. De acordo com a polícia, ele tirou a própria vida. O enterro de Emiliane aconteceu agora pela manhã e nós vamos trazer as informações daqui a pouco. Leonardo Costa, Fábio Gomes, Joel Almeida e Gessé Ascioli estão com a gente, ó, ao vivo. Leonardo vai trazer novas informações sobre as investigações e os casos de suspeita de intoxicação por metanol aqui na região. Inclusive, um homem que estaria envolvido na adulteração de bebidas alcoólicas foi preso. Não é isso, Leonardo? Bom dia. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta segunda-feira. Bom, as investigações foram conduzidas pela Delegacia de Polícia de Lajedo e teve início aí logo após a primeira notificação do caso de suspeita por uso de metanol lá na cidade. Está tendo uma coletiva de imprensa neste momento lá no Recife para dar mais detalhes sobre essa prisão, quando ela aconteceu e de que forma esse homem foi encontrado. Daqui a pouco eu volto para atualizar essa coletiva de imprensa e também os dados de casos de suspeitas por metanol aqui no estado. Almir. Perfeitamente, Leonardo. Fábio vai trazer os assuntos que são destaque no nosso portal nesta segunda-feira. E olha, tem a prisão de um homem suspeito de cultivar mais de 10 mil pés de maconha lá no sertão. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1, nesse começo de semana. E é isso mesmo, a gente traz essa ação que foi realizada em parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Militar no município de Floresta, no sertão pernambucano. Esse homem, ele foi preso e ele é apontado como dono de um cultivo de quase 13 mil pés de maconha. Esse homem, ele foi preso, uma pequena quantidade dessa droga foi também conduzida até a delegacia da Polícia Federal e o restante foi incinerado. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse assunto, Almir. Tá certo, Fábio. Joel vai trazer atualizações sobre uma obra que a Compesa realizou na rua Capitão João Velho, aqui em Caruaru. Nesse fim de semana, essa obra apresentou problemas, a gente mostrou no AB1 do sábado. Equipes voltaram a trabalhar e a gente quer saber se está tudo resolvido nessa segunda-feira. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir. Por enquanto não está tudo resolvido, mas a previsão é que essa obra ela seja entregue daqui a pouco. A previsão é que ela termine à noite. Bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. Eu falo aqui da rua Capitão João Velho, como você, Almir, falou, onde essa obra precisou ser feita desde a semana passada. Uma tubulação de 42 metros foi trocada, mas daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a entrega dessa obra aqui no AB1. Almir, eu volto contigo. Muito bem, Joel. Gessé vai falar sobre coisa boa, vai falar sobre esperança, ou seja, tem as vagas do AB Emprego e tem os direitos do trabalhador para a gente falar sobre o pagamento do 13º salário. Não é isso, Gessé? Bom dia para você.
Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Hoje é dia de falar sobre as nossas vagas de emprego aqui na nossa região. Em Caruaru são quase 80 vagas e tem outras distribuídas em outras cidades aqui que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E hoje também é dia de falar do direito do trabalhador, 13º salário. Está chegando a reta final do ano, então tem sempre aquele saláriozinho extra para ajudar o trabalhador naquelas contas de final de ano também, né, na organização das finanças para o início do próximo ano. Então a gente vai trazer todos esses detalhes, como é que funciona esse 13º, para quem está em casa nos acompanhando. É daqui a pouco. Exatamente, está vendo só essa turma toda que está com a gente ao vivo aqui? Ó, também tem Lohana Nunes, hein? Ela está com a gente nessa edição e vai falar sobre um projeto importante voltado para o diagnóstico precoce e o tratamento da chamada língua presa em recém-nascidos. Bom dia para você, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo que acompanha o AB1. Pois é, já estamos aqui no ponto de saúde, aqui no centro de Caruaru, para mostrar um pouco desse trabalho que é feito, disponibilizado pelas unidades de saúde. Os bebês muitas vezes saem da maternidade já com encaminhamento médico para fazer aí essa correção da língua. É o projeto Língua Solta, olha só que nome engraçado. Já já a gente vai trazer detalhes, também informações para as mamães que têm dúvida, né? Porque não são todos os casos, mas casos específicos e encaminhados pelo médico. E a cirurgia é muito simples e quanto mais novo, melhor a recuperação. Já já a gente volta com esses detalhes. Olha aí, mais um assunto importante aqui no seu AB1. Agora a gente vai até o Agreste Meridional, vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns. Por lá o dia deve ser de sol com muitas nuvens, como a gente está vendo agora nessas imagens ao vivo. O céu fica parcialmente nublado à tarde e à noite também, hein? A temperatura nesse instante marca aí 27 graus na Cidade das Flores e a mínima não deve passar dos 19, pessoal. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação dos moradores de uma rua do José Liberato, aqui em Caruaru. Segundo eles, na prefeitura consta o registro de que essa rua é pavimentada. Mas olha aí a realidade qual é por lá. Tá vendo só essas imagens? Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou. 11 horas e 56 minutos, a gente volta já. AB1 de volta para você. E um homem foi preso suspeito de envolvimento na adulteração de bebidas alcoólicas com metanol. A gente vem acompanhando essa situação aqui na região e você lembra que 2 pessoas morreram e outra ficou com sequelas na visão lá no município de Lagedo, não é? Leonardo Costa está ao vivo com a gente e vai conversar a respeito desse assunto agora. Léo, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, desta segunda-feira. Bom, uma coletiva de imprensa está sendo realizada neste momento lá no Recife, na Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, justamente para divulgar mais detalhes da prisão desse homem suspeito aí justamente de adulterar as bebidas aqui no estado de Pernambuco. A gente vai lembrar agora desses 3 casos que aconteceram na cidade de Lagedo, que foi de Celso da Silva, 43 anos, ele era de Lagedo, aqui no Agreste, deu entrada no Hospital Mestre Vitalino em Caruaru e no dia 2 de setembro ele morreu. Ele deu entrada, no dia 2 de setembro e morreu no dia 9. Também tem o Jonas da Silva Filho, de 25 anos, também morador de Lagedo, que morreu na madrugada do dia 29 de agosto, antes mesmo de ser transferido aí para Caruaru. E teve Marcelo dos Santos Calado, de 32 anos, também de Lagedo. Ele foi internado no dia 4 de setembro, recebeu alta no dia 23 de setembro, mas perdeu a visão. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Lagedo, seccional faz parte da seccional aqui de Garanhuns e teve início aí logo após a primeira suspeita, o primeiro caso divulgado. Desde o começo da apuração aí, a Polícia Civil de Pernambuco realizou diversas investigações, diversas batidas para tentar encontrar fábricas clandestinas. Inclusive, aqui em Garanhuns foram duas identificadas. Uma, inclusive, no bairro Aloísio Pinto, onde mais de 1.500 garrafas foram apreendidas aí com conhaque, rum, entre outros materiais, fora a questão sanitária. E na semana passada, uma outra de vinhos. Aí a gente não sabe qual o material foi encontrado, mas a gente sabe que a fábrica estava em funcionamento, era uma fábrica antiga de vinhos
e que a questão sanitária estava muito insalubre. Fica a responsabilidade para o Instituto de Criminalística divulgar o laudo aí entre 10 dias para poder tranquilizar a população em relação ao uso do metanol. Como eu falei, uma coletiva de imprensa está acontecendo neste momento lá no Recife. A gente segue acompanhando, daqui a pouquinho tem uma repórter que vai entrar lá de Recife para contextualizar tudo o que está acontecendo. Mas vamos saber agora quais são esses casos, né? A Secretaria Estadual de Saúde totaliza até o momento 48 casos suspeitos de intoxicação por metanol, sendo 3 pacientes residentes de outros estados, São Paulo, 2 casos e Alagoas. Desses, 18 já foram descartados, seja por diagnóstico laboratorial ou diagnóstico presuntivo. A Secretaria de Saúde vai apresentar os dados aí atualizados nessa coletiva de imprensa que vai acontecer, que está acontecendo no Recife neste momento, Almir. Leonardo, muito obrigado pelas informações ao vivo nesse AB1. Qualquer novidade é só chamar. E vamos à redação para saber quais são os destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando com informações sobre o sepultamento da frentista que foi morta durante o trabalho em Agrestina nesse fim de semana. Um crime que chocou o estado inteiro, não é, Fábio? Uma boa tarde para você. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue acompanhando a gente aqui nesse AB1. E realmente, Almir, esse crime tomou uma repercussão nacional, né? Chocou não só o Estado, como o Brasil como um todo. A Emiliane Veríssimo, né, de 28 anos, ela foi sepultada hoje pela manhã. O sepultamento começou às 10 horas no município de Agrestina. E a gente relembra esse crime que aconteceu no último sábado, no final da tarde. A jovem estava trabalhando em um posto às margens da BR-104, em Agrestina, quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo pelo ex-companheiro. Algumas câmeras de segurança do trabalho que estavam funcionando no momento filmaram esse momento em que o suspeito ele chega no veículo branco e efetua esses disparos. Logo em seguida, o homem foge do local e poucas horas depois ele foi encontrado com o disparo na região da cabeça. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. Esse crime ele foi registrado pela Delegacia da Polícia Civil como feminicídio consumado. Por meio de nota, a Delegacia de Polícia Civil de Agrestina informou que esse caso a polícia segue realizando diligências para apurar todos esses fatos e completar o inquérito policial. E após esse crime, que teve essa grande repercussão, várias autoridades se manifestaram nas redes sociais lamentando esse fato e cobrando medidas, né, para que esse tipo de crime, o feminicídio, ele seja combatido de forma mais efetiva no Brasil. Para conferir todos esses detalhes e também outras informações sobre como anda essa investigação, é só continuar acompanhando o G1, Almir. É só acessar o nosso portal, não é, Fábio? No G1 também tem informações a respeito do combate ao tráfico de drogas, não é? Exatamente, Almir. A gente tem essa outra informação também, ao combate, né, que foi combatido no último fim de semana também no sertão pernambucano, porque uma ação em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Federal conseguiu erradicar aí um plantio com quase 13 mil pés de maconha. Esse caso aconteceu no último sábado. Um homem que é apontado como dono desse cultivo, ele foi preso em uma comunidade da zona rural. De acordo com a PM, essa ação ela aconteceu na fazenda São Gonçalo e foram contabilizados 12.956 pés desse entorpecente. Ao ser questionado, o homem admitiu ter alugado o terreno e ser dono desse cultivo, juntamente com um sócio que não teve a localização divulgada até a última atualização dessa nossa reportagem. O criminoso ele foi conduzido até a delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, também no sertão, junto com uma pequena quantidade dessa droga, e o restante do cultivo de maconha foi incinerado. Almir. Fábio, muito obrigado pelas primeiras informações do G1 aqui nesse AB1 e até daqui a pouco. Até já, Almir. Agora, meio-dia, 4 minutos, a gente vem acompanhando uma obra da Compesa, pessoal, na rua Capitão João Velho, no centro de Caruaru. É um trabalho que começou na última quinta-feira. A previsão da Compesa era entregar esses trabalhos concluídos hoje. Mas ainda no fim de semana foi registrado um grande vazamento no mesmo local. Então, Joel Almeida está chegando ao vivo e vai mostrar como é que está a situação da rua, que é tão importante lá no centro da cidade, nesse momento. Vamos conversar com ele? Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Eu falo aqui da rua Capitão João Velho, como você disse, uma das ruas mais importantes da cidade. Por aqui promove um intenso vai e vem de carros, motocicletas e ônibus. E olha só como está atualmente. A gente pode ver que a obra ela ainda está sendo realizada, a sinalização da MC Autarquia de Mobilidade de Caruaru, que cuida do trânsito da cidade com esses cavaletes. Há também sinalização ali da Compesa, informando que o trecho também segue em obras. Vemos também que
esse serviço ele foi aterrado, está na parte de finalização, mas a previsão é que essa obra seja entregue ainda hoje. Você que está em casa, lembra, a gente vem acompanhando essa situação, essa obra aqui, ela começou na quinta-feira, quando a Compesa ela precisou substituir um cano. Esse cano, em outras palavras, é como se fosse um cano mestre, mas da rede de esgoto. Esse cano apresentou uma fissura, ele extravasou, teve vazamento, a Compesa precisou abrir esse espaço aqui. Ao todo, são 42 metros, né? Foi trocado, na semana passada ainda teve outro problema com outro cano, mas da rede de água, que precisou também de reparos. E aí a Compesa disse para a gente o seguinte, que está no final, né? Está chegando ao final da obra, hoje vai realizar o recapeamento aqui para entregar essa obra. Por enquanto, o trânsito está fluindo tranquilamente, viu? Ainda com algumas dificuldades, vou pedir para o Edivaldo mostrar, ó. Quem vem, desce, vem tranquilo, mas quem dobra aqui à direita, saindo aqui da estação ferroviária, às vezes se depara e toma um susto com a obra. Às vezes o motorista, o condutor que precisa atravessar, que precisa dobrar aqui, ele abre mais um pouco o carro, o veículo e deixa o trânsito um pouco mais lento para quem segue atrás. Mas quem vem aqui debaixo do tiro de guerra está fluindo normalmente, tá certo? Então o recado é: fiquem atentos, dirijam com cuidado, porque é um trecho que ainda está em obras. Almir, portanto, esse é o cenário aqui da Capitão João Velho. Eu volto contigo no estúdio. Joel, muito obrigado pelas informações. É uma artéria muito importante da cidade, está na região central e a gente está acompanhando essa movimentação agora, ó, 12h, 7 minutos, muita gente circulando por lá, naturalmente, e a gente vai seguir acompanhando também essa movimentação aqui nos nossos telejornais. Muito obrigado, viu, Joel? Vamos em frente, porque no José Liberato, aqui em Caruaru, moradores estão enfrentando uma situação muito difícil por conta de uma rua sem pavimentação que está assim, ó, cheia de buracos. Tem até cadeirante que mora por lá e o pessoal está sofrendo muito. Eles disseram que cobraram uma solução, mas na prefeitura um registro indica que essa rua é pavimentada. Como é que pode, hein? A repórter Lohana Nunes foi até lá. Vamos ver? Dona Josefa mora nesta rua, no bairro José Antônio Liberato, há 30 anos. E a reclamação que faz é sempre a mesma. Aqui atrás é calçada, tudo bem. Aí desceram para o campo, que aí tem um campo. Aí caçaram essa rua de trás. Nem essa e nessa de Arimaté. Aí que a Arimaté também não calçaram. E a gente continua sofrendo. Quebrando carro, mola de carro, quebrando freio, porque a gente tem que passar devagarzinho, freando, senão acaba com tudo. Eu tenho meus problemas de doença mesmo, de coluna, tudo. Quando bate aí no buraco, a coluna, vou para a fisioterapia. Quando volto, passo nesse buraco, piora tudo de novo. O que vai fazer? Eles têm que fazer alguma coisa. Para Rivoneida, a situação é ainda pior, já que por ser cuidadora de sua mãe, que é idosa e cadeirante, a locomoção fica quase impossível com as condições da rua. É complicado, é maior sufoco para eu sair com ela, principalmente quando está com lama, cheio de buraco, eu sozinha, eu não tenho ninguém. Primeiramente, Deus, segundo os vizinhos que me ajudam para andar com ela, já cheguei a cair com ela. Você está entendendo? E não é fácil, mais de 20 anos que eu moro aqui com a minha mãe numa situação dessa, gente. Aí você vê, já vieram umas 4 vezes e até agora ninguém fizeram nada. Aí a gente quer que faça alguma coisa, né? Porque eu tenho minha mãezinha nessa situação, né? Como vocês estão vendo aí, todo mundo aí, que não é fácil, né? Minha benção. Os buracos, inclinações, poeira, lama são frequentes e os moradores se reuniram e convidaram a nossa equipe para reclamar das condições que vivem desde sempre. Dona Fátima, que mora com toda a família há mais de 20 anos, também já não sabe o que fazer. Os porcos vêm, derramam os lixos tudinho, fica aquela bagaceira. E os meninos tudo doentes, ontem mesmo todos 3 estavam doentes, foi internado com cansaço. E a poeira é assim, você lava o portão, com meia hora está tudo cheio de terra. Pode ir lá na minha casa que está completo de terra. Ninguém aguenta mais essa vida, né? Agora, para eles, o que resta é a tentativa de serem vistos e ouvidos pelo poder público. Tá
vendo aí a reivindicação das pessoas e com toda razão, não é? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Caruaru para saber o que será feito em relação a essa situação toda. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras de Caruaru diz que a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento dessas demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. A nota não traz um prazo sobre a chegada desses recursos financeiros, mas diz que uma equipe vai até lá para verificar essa situação, como a gente viu. Daqui, a gente vai seguir na expectativa para que esse cenário que a gente está vendo aí, mude. É muito sofrimento, não é, pessoal? Só sabe o que é um problema desse quem tem o problema na porta de casa. Então, a gente vai seguir cobrando aqui no seu AB1. E agora vamos para o Momento WhatsApp dessa segunda-feira, porque tem reclamação chegando do Maurício de Nassau aqui em Caruaru também. O Wanderson Antunes mora na rua Frei Henrique de Coimbra e está preocupado com a situação dos buracos e de um esgoto também. Então, vamos dar uma olhada. Olha a situação aqui, como é que tá. De noite, uma tuia de rato, os tamanhos dos ratos, olha a situação que tá aqui, ó. E a gente sempre procurando ajuda, mas não chega ninguém, já é de noite e os ratos invadem aqui, ó. Olha os tamanhos dos bichos. Gente idoso passando, direto. Olha como é que tá as coisas aqui, ó. Olha como é que tá a poça de lama aqui, ó. Esgoto estourado sempre. Tá difícil por lá também, hein? Sobre esses problemas aí que a gente viu, a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que uma equipe será enviada até essa rua para fazer o levantamento da manutenção. Então, Wanderson, a gente vai aguardar essa visita e a solução desse problema também, não é? Porque a visita é importante, mas a partir dela tem que ter o desdobramento, tem que ter a solução. Então, a gente vai ficar de olho até que essa situação seja resolvida por completo. Tá difícil demais por lá. Então, você também pode participar aqui do AB1, envia o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212 para a gente cobrar essas soluções aqui no nosso telejornal. E amanhã é dia do Minha Comunidade. A gente vai ver a situação da rua José Marcelino de Araújo no Alto da Balança, hein? Por lá os problemas se arrastam, de acordo com os moradores, há mais de 15 anos, pessoal. Esgoto, calçamento e tantos outros problemas que os moradores não aguentam mais. O Minha Comunidade atendeu ao chamado de moradores da rua José Marcelino de Araújo, no Alto da Balança. Dá para notar, né, a gravidade desta situação. E porque os moradores têm tanta esperança em que a gente mostre tudo e cobre ao vivo uma solução. Não perca, é no próximo Minha Comunidade no AB1. Muito bem, agora é meio-dia, 13 minutos. Vamos conferir as oportunidades de trabalho nesse início de semana. Falar sobre coisa boa também, não é, pessoal? Segunda-feira é dia de AB Emprego, então o Gessé Ascioli está chegando ao vivo e tem todas as informações para a gente a partir de agora. Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Segunda-feira é sempre aquele dia que a gente traz aqui as oportunidades no mercado de trabalho, as vagas que estão disponíveis aí para toda a região e a gente vai conferir agora as quase 80 vagas que estão disponíveis aqui em Caruaru. Para Caruaru são 15 vagas para alimentador de linha de produção, 2 vagas para almoxarife permanente, 2 vagas para analista de recursos humanos, 4 para atendente de lanchonete, 1 vaga para atendente de lojas, 1 vaga para auxiliar administrativo, 1 para auxiliar contábil, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 5 vagas para auxiliar de limpeza, 1 para auxiliar de pessoal, 1 vaga para auxiliar de mecânico diesel, 1 vaga para comprador, 1 vaga para consultor de vendas, 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais, 2 vagas para encarregado de seção de controle de produção, 1 vaga para lavador de carros, 1 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a diesel, 3 vagas para repositor de mercadoria, 4 vagas para vendedor interno, 20 vagas para vendedor praçista.
Aí são quase 80 vagas aqui para Caruaru, mas para outras cidades aqui da região também tem muitas vagas. Em Bezerros tem 24 vagas, destaque aí para a área de linha de produção. Tem 16 vagas em Garanhuns aí, com destaque para a área de motorista de caminhão. E também tem vagas em Santa Cruz do Capibaribe, 44 vagas com destaque para a área de atendente de mercado e também de lojas. E aí você pode acessar, né, o site do cedep.pe.gov.br e ter todas as informações sobre essas vagas, né, e aí se deslocar à unidade mais próxima da Casa do Trabalhador na sua cidade. Aqui em Caruaru ela funciona na Rua Floriano Peixoto, 147, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Almir. Isso mesmo, Gessé Acioli. Muito boa sorte para quem vai em busca dessas oportunidades. A gente está sempre aqui na maior torcida. Então a gente aproveita esse AB Emprego para falar sobre o 13º. Daqui a pouquinho chega o fim de ano, hoje dia 13 de outubro, não é? E junto a ele, o pagamento desse dinheirinho, que é importante demais, né, Gessé? Pois é, dinheiro importante, né? Aquele salário, 13º salário, né, que é um salário a mais ali na conta do trabalhador no final do ano. Então, a gente vai entender melhor como é que funciona esse salário extra com o Gilberto Correia, que é advogado, vai nos ajudar agora. Gilberto, conta pra gente o que significa o 13º salário. Boa tarde. Boa tarde a todos. Perfeito. O 13º salário, ele é uma gratificação que todo trabalhador, trabalhador que tem um vínculo empregatício formal, seja ele no âmbito público ou privado, ele tem direito a esse salário extra aí no final do ano. Vale destacar também que o 13º salário, ele não é uma gratificação da empresa, ele é um direito do trabalhador que está previsto tanto na Constituição Federal quanto na CLT. Como é que funciona esse cálculo, né, sobre o valor recebido pelo trabalhador naquele salário para poder fazer essa contabilização e receber o 13º? Perfeito. Esse cálculo é bem simples, tá? Supondo que o trabalhador receba um salário mínimo no mês, ele vai dividir aquele salário mínimo em 12 vezes. Dividido em 12, ele vai multiplicar ali pelos meses que foram trabalhados. Por exemplo, se ele trabalhou os 12 meses do ano, ele vai receber aquele salário integral no final do ano. Caso ele tenha trabalhado apenas 6 meses naquele ano, ele vai receber o valor compatível e proporcional aos 6 meses, ou seja, a metade do salário. Existem casos em que o 13º é pago em parcelas, né? Como é que funciona e quando pode ser feita essa situação? Perfeito. Normalmente ele é dividido em 2 parcelas, tá? Essa divisão ela é feita pela empresa e é dividido para o primeiro pagamento, a primeira parcela ser no dia 30 de novembro e a segunda parcela ser feita no dia 20 de dezembro, tá? Vale destacar também, para fins do trabalhador se adequar melhor a esses prazos, é que a segunda parcela ela vem com desconto do INSS e do imposto de renda também. E aí a gente observa que esses prazos não sendo respeitados, existem penalidades para o empregador. Com certeza, existem penalidades a serem pagas, inclusive multas, para as empresas que não realizarem esse pagamento. E aí, no caso do trabalhador que não trabalhou o ano inteiro, muitas vezes fica naquela dúvida, né? Como para a gente reforçar aqui, que mesmo tendo trabalhado ali um período do ano, ele tem direito também a uma parcela desse 13º. Perfeito, ele tem direito sim à parcela do 13º proporcional ali aos meses que foram trabalhados. E aí a gente sabe que é um 13º importante, é importante também se organizar, porque tem esses descontos de INSS, como você trouxe, existem 2 parcelas a serem pagas e não pode ter tido nenhum tipo de desconto na primeira parcela. Justamente, a primeira parcela ela vem sem nenhum desconto, tá? E já a segunda parcela ela vem com desconto do INSS e do imposto de renda. Doutor Gilberto, muito obrigado pelas explicações de hoje. É isso, Almir. Mais um direito do trabalhador aqui, né? A gente traz dentro do AB Emprego e a gente sabe da importância que é o 13º na organização das nossas contas na reta final do ano e no começo do próximo. Claro, claro que sim. Importante demais a gente antecipar também essas informações, né, Gessé? Valeu! E olha, pessoal, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, hein? Aí a gente vai conversar com o consultor empresarial Eugênio Salles. A gente vai falar sobre os contratos para empregos temporários aqui em Caruaru. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. Não esquece. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem os detalhes da prisão de um homem suspeito de adulterar bebida alcoólica com metanol, que teria provocado a morte de 2 pessoas lá em Lagedo. E mais, vamos falar sobre um procedimento chamado freio lingual, uma cirurgia que pode ser feita ainda nos primeiros dias de vida. O seu AB1 volta já, 12h20 agora.
AB1 de volta, meio-dia, 22 minutos. E vamos seguindo porque existem pessoas que nascem com um probleminha na língua, que pode trazer prejuízos à fala e trazer prejuízos à alimentação também. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com Lohana Nunes, ao vivo. Boa tarde para você, Lohana. Boa tarde, Almir, para você, para todo mundo. Pois é, foi por esse motivo, por causa dessa característica que as pessoas nascem muitas vezes, que se criou pela Prefeitura o projeto Língua Solta, que é um projeto muito bonito, que ainda nos primeiros dias de vida recupera aí a língua e a possibilidade de saúde para bebês. Isso porque esse freio lingual ele pode impedir até mesmo do bebê conseguir pegar o peito, né? Ou seja, conseguir mamar, conseguir fazer aí a sua primeira alimentação. A gente sabe da importância do leite materno, né? Pois é, então é ideal que essa criança, esse indivíduo que tem esse problema na língua, né? Nesse freio lingual, faça essa cirurgia logo nos primeiros dias de vida. E é falando um pouquinho dessa importância que a gente conversou com uma moça que só foi fazer essa cirurgia com 30 anos e disse que teve muitos problemas por causa disso. Então o ideal realmente é que faça logo no comecinho da vida. Mas para a gente entender melhor essa história, eu vou chamar agora uma reportagem, conversei com ela e trouxe alguns especialistas trazendo atenção a esse tema. Vamos ver? Wagner fez recentemente a cirurgia do frênulo lingual, ou mais conhecido como freio da língua. Apesar de só fazer a correção na fase adulta, o problema já existe desde que ela nasceu. Desde o momento do nascimento vem a sucção, né? Então eu nasci com a língua presa, popularmente conhecida. Então eu não consegui, nessa minha fase inicial da infância, realizar a amamentação normal, porque a minha sucção era comprometida. Ali no final da minha infância e início da adolescência, eu tive uma atuação muito forte na igreja, então participava de ministérios de música, da liturgia, então eu fui percebendo que eu tinha essa dificuldade de falar determinadas palavras, de ter essa articulação mais fluida. Então fui me policiando. E também me anulava em alguns momentos, quando eu ia fazer uma leitura que tinha determinadas sons de determinadas consoantes, eu não conseguia falar, eu pedia para trocar, isso me deixava constrangida, inquieta, porque eu queria ter a participação ativa e isso me prejudicava. Ela também nos contou que chegou até a emagrecer na recuperação da cirurgia, já que a alimentação precisou ser restrita. Iniciando minha vivência no mercado de trabalho, hoje atualmente eu sou profissional de recursos humanos, então a comunicação sempre esteve presente no meu dia a dia. Então a necessidade de me expor, de fazer treinamentos mais longos, de fazer processos seletivos, me impulsionou a dizer assim, não, chegou o momento, vamos ajudar ainda mais essa minha fala, voz, articulação, então procurei sim fazer a frenectomia. Não foi tão fácil, porque a recuperação em bebês é uma e em adulto é outra. Então eu tive aí dificuldades, que eu acredito que seja normal, né? Na recuperação, para me alimentar, então passei pelas 3 fases. Inicialmente me alimentava de forma líquida, pastosa e depois alimentos sólidos, até fazer a cicatrização completa. Conversamos com um bucomaxilofacial que nos explicou a dinâmica da cirurgia e o porquê dela ser indicada ainda na infância. O freio lingual, basicamente, é uma estrutura que está localizada abaixo da língua, e ela vai estar unindo a língua ao assoalho da boca, como a gente pode ver nessas imagens. Alguns pacientes eles podem ter esse freio lingual um pouco mais curto, são freios linguais que podem ser também mais anteriorizados, que muitas vezes se inserem na região anterior da língua, e isso pode trazer alguns problemas funcionais, tanto na primeira infância, pacientes recém-nascidos, crianças, como também adultos. Normalmente, na criança e no adulto está associado a dificuldades na fonação, são pacientes que às vezes não conseguem se comunicar muito bem, com problema na pronúncia de algumas palavras. Já na infância, na primeira infância, que é um bebê, esses pacientes eles vão ter dificuldade na amamentação. Então, essa criança pode ter um déficit na questão de ganho de peso, né? Justamente por não ter uma pega tão adequada durante essa fase tão importante. Mas é importante lembrar que antes de pensar em fazer a cirurgia, o teste da linguinha deve ser realizado e um profissional fonoaudiólogo deve ser consultado.
O teste da linguinha, na verdade, a gente faz quando o bebê nasce, nas primeiras 24 horas, é aplicado um protocolo para avaliação e identificação de qualquer alteração nesse frênulo lingual, tá? Mas para aquelas crianças, para aquele adulto, que a gente identifica mais tarde, então, não existe uma idade certa para fazer. O ideal é que seja o mais precoce possível, se identificar a alteração. Mas pode ser feito em qualquer idade, então, mais na frente, quando a gente identifica uma criança que tem alteração, que pode repercutir em alguma alteração na fala, assim que identificado o problema e feito uma avaliação fonoaudiológica correta, aplicando um protocolo, com parcimônia, vendo realmente uma boa, assim, selecionando a melhor indicação de procedimento, inclusive, é necessário realizar o mais precoce possível. Então, minha gente, a gente viu aí na reportagem, o mais importante, é claro, é ter a orientação médica antes de tomar essa decisão de fazer essa cirurgia. E também o mais importante realmente é que nos primeiros dias de vida se faça o teste da linguinha para detectar qualquer problemática e, se for o caso, passar por uma cirurgia. E é para tirar essas dúvidas que a gente está aqui com o doutor Manuel Luiz, ele que é dentista, né, doutor? E faz essa cirurgia aqui nesse ponto de saúde, né? Jaqueline, no Complexo Jaqueline, que é um complexo de saúde aqui de Caruaru. Doutor, há pouco tempo aqui, minha gente, antes de eu passar para o doutor, ele me chamou para ver uma cirurgia. Tinha um neném recém-nascido, pouquinhos dias, né, doutor? Ele veio ver como é que é. Eu não tive coragem, não, porque eu sou meio fraca para essas coisas, ainda mais se tratando de um bebê, mas foi muito rápido, ela saiu rapidinho e o bebê nem chorou. Ou seja, é algo realmente muito menos invasivo para bebês, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. É um procedimento simples que a gente é detectado ao nascimento com os pediatras. As crianças recém-nascidas são encaminhadas para aqui, para o complexo, onde nós realizamos essa cirurgia rápida, indolor, não causa dano nenhum ao paciente e o paciente já sai da cirurgia e já vai direto mamar. Então é uma coisa muito prática, muito boa para a população, principalmente para as crianças. E você estava me dizendo a respeito da quantidade de crianças que você faz essas cirurgias aqui, porque a maioria já são destinadas já da maternidade para cá, né? Ou seja, elas recebem alta e já vêm com orientação médica para fazer essa cirurgia, que é muito pouco invasiva. Você disse que na última quarta-feira foram 8 crianças aqui, bastante criança, né? Necessitando dessa cirurgia, doutor. Como você disse, nós realizamos um agora antes dessa entrevista e agora já temos provavelmente mais 2 crianças para realizar aqui no complexo. É como eu estou dizendo, basta ser detectado o problema e nós vamos solucionar aqui. Quando é bebê, nós fazemos aqui diretamente. Quando a criança é maior, um pouquinho de 1 ano, então nós temos que avaliar, solicitar os exames e fazer na unidade hospitalar, que é a maternidade Santa Dulce dos Pobres, com sedação. Pois é, para você perceber o nível assim de facilidade quando é bebê mais recém-nascido. Já consegue fazer aqui, é muito rapidinho, já sai para casa, não precisa ficar internado. Tudo isso, quando é resolvido rapidamente, então a criança não fica nem aqui, já sai mamando, já sai para casa. Os pais felizes e a criança também, graças a Deus. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor, pelos esclarecimentos. Pois é, e é importante projetos como esses para gerar saúde do bebê e evitar que ele deixe de mamar, que é o mais importante. Eu volto com você, Almir, aí no estúdio. Muito bem, Lohana, muito bem, muito obrigado por todas essas informações. Bom trabalho para você. E olha, pessoal, a Polícia Civil detalhou agora há pouco a prisão de um homem suspeito de adulterar bebidas alcoólicas com metanol, hein? Uma substância muito perigosa e que pode ter provocado a morte de 2 pessoas em Lagedo, aqui no Agreste. Então, a repórter Natália Dielu acompanhou a divulgação desse trabalho da polícia, vai conversar com a gente ao vivo agora para a gente saber como aconteceu essa prisão e como a polícia chegou até ele. Boa tarde para você, Natália. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos. A gente está aqui na Secretaria de Defesa Social porque os detalhes dessa investigação foram apresentados com a Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Criminalística e também Secretaria Estadual de Saúde, porque a Secretaria Estadual de Saúde confirmou há pouco os 3 primeiros casos de intoxicação por metanol. A gente acompanhou, né, os números que estavam sendo divulgados pela Secretaria como casos que estavam sendo
sendo investigados. E agora existe a confirmação. Esses 3 casos que aconteceram em Lajedo foram por intoxicação por metanol. A gente está aqui ao lado do diretor-geral de Informação e Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, José Lancart, ele vai falar com a gente. Doutor, explica para a gente como vocês chegaram a essa conclusão de intoxicação por metanol. Boa tarde a todos que nos assistem. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, ela chegou à conclusão a partir do desdobramento da investigação conduzida pela Secretaria de Defesa Social, pela Delegacia Seccional de Garanhuns, que após a ocorrência de 2 óbitos de residentes do município de Lajedo e um terceiro paciente que evoluiu com percas oftalmológicas, diminuição da acuidade visual, foi conduzido todo um processo de investigação laboratorial a partir das análises das pessoas que evoluíram para óbito e foi detectado, foi isolado a presença do metanol em amostra biológica da primeira vítima e foi feito também uma análise química forense na bebida que foi consumida por este grupo e nesta bebida o Instituto de Criminalística identificou também a presença de metanol acima dos níveis permitidos pelo Ministério da Agricultura. Então, essa junção de informações, esse vínculo, a afirmativa de que as 3 pessoas ingeriram essa mesma bebida contaminada por metanol, foi o que motivou, no dia de hoje, a Secretaria Estadual de Saúde a fazer a confirmação dos 3 primeiros casos aqui no estado de Pernambuco. Com isso, como estão os números, né? Eu queria que o senhor explicasse também esse detalhe de que os 3 casos de outros estados não estão entrando nessa conta, né? Que a gente está falando de 45 casos em investigação, casos notificados. O estado de Pernambuco, ele, por meio de normativa, ele tem junto a toda a rede de saúde um elemento de investigação e notificação de casos suspeitos. E aí Pernambuco, ele é um roteiro turístico, nós também recebemos visitantes de outros estados e nós tivemos 2 residentes do estado de São Paulo e um residente do estado de Alagoas que foi atendido em uma das nossas redes de assistência em saúde do estado e que atendiam a definição de caso suspeito, porém nenhum deles evoluiu com gravidade. E nós temos 45 residentes do estado de Pernambuco que foram notificados como casos suspeitos. Destes 45, 18 casos foram descartados e 24 se encontram em investigação, considerando também que esse número é dinâmico, ele é atualizado diariamente. Muito obrigada, viu? A gente vai conversar agora com o delegado da seccional, a gente vai escutar aqui o delegado da seccional de Garanhuns, porque, como a gente falou, esse foi um trabalho coordenado, né, entre a Secretaria Estadual de Saúde, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e uma pessoa foi presa no município de São Bento do Una. Um homem foi preso suspeito de trazer a bebida que foi ingerida por essas 3 pessoas de Lajedo, de São Paulo. Quem vai explicar para a gente é o doutor Everton Bastos, delegado seccional de Garanhuns. Doutor, essa prisão tem relação direta com as 3 vítimas de Lajedo. Eu queria que o senhor explicasse quem é esse homem, o que é que ele falou no depoimento. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, foi uma prisão importante desse investigado. Ele é responsável, suspeito de ser o responsável por trazer as bebidas alcoólicas, né? 2 marcas de uísque lá de São Paulo. Nós temos, a Polícia Civil do Estado de Pernambuco já tem elementos suficientes, inclusive elementos que fundamentaram a nossa representação pela prisão preventiva do investigado. E no seu interrogatório ele negou, né, o fato, contudo confirmou alguns elementos que nós obtivemos durante a investigação policial, né? E também com relação ao caminhão, né? Ele confirmou que justamente adquiriu essa bebida com o caminhão agora. Nós temos outros elementos que confirmam que ele contratou esse motorista, né, para trazer essa carga de São Paulo, né? Há no momento alguma, vamos dizer assim, contradição no interrogatório dele com outros elementos, mas a gente também tem vários outros elementos do inquérito policial que confirma que ele é o suspeito de ser o responsável por essa carga
que agora comprovada, contaminada com o metanol. Muito obrigada, viu, doutor, por suas informações. A gente volta com você, Almir. Natália, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no AB1. Um bom trabalho para você. A gente vai seguindo com outras informações. Agora, meio-dia, 37 minutos. Vamos para o AB Esporte. Matheus Antunes está chegando e vai falar sobre uma conquista feminina aqui de Caruaru em uma modalidade que requer muitos músculos. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. E põe músculos nisso, viu, meu amigo? Boa tarde para você, Almir, boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso AB1. Rapaz, a gente fala de músculos, mas imagina a disciplina da caruaruense Eduarda Bezerra, do quanto que é puxado os treinos, a dieta, mas tudo isso foi recompensado. Ela foi campeã do maior evento de fisiculturismo do mundo, o Olímpia, na categoria Wellness, que aconteceu em Las Vegas na última sexta-feira. E sabe o que é mais surpreendente, Almir? 2 anos atrás, ela disputava campeonatos amadores. Tem atletas que treinam há 5, 10 anos para o Olímpia e, infelizmente, não chegam lá. Como eu disse antes, a atleta de 26 anos competiu na categoria Wellness, que é voltada para o físico mais natural e harmonioso, com ênfase em membros inferiores, como o desenvolvimento e volume, a exemplo dos quadris, coxas e glúteos. Só para vocês terem ideia, em março do ano passado, a Eduarda vencia o Muscle Contest e no mês seguinte foi campeã overall e pro card do Arnold Brasil. Entre julho e agosto do mesmo ano, ela abocanhou 3 títulos profissionais: o Columbia Pro, o Arizona Pro e o RGV Classic Pro. No Olímpia do ano passado, a estreia na competição veio com uma 3ª colocação. E o Brasil está em festa porque teve a dobradinha brasileira. Tanto o Ramon Dino levou o Olímpia também de 2025. É muita dedicação dessa galera e a gente só tem a parabenizar a atleta Eduarda. É nossa, é da terra, e que a gente possa recebê-la da forma mais calorosa que o pernambucano sabe fazer essa festa e tem. Tem o reconhecimento porque ela só tem a crescer nessa modalidade cada vez mais, Almir. Que demais, hein? Parabéns aí para a Eduarda, muito empenho, né? Para chegar lá nesse prêmio aí, nesse prêmio máximo. Sensacional. Agora vamos para os gramados, meu caro Matheus, porque teve muita bola rolando pela segundona do Pernambucano nesse fim de semana, hein? Exatamente, Almir. Esse final de semana foi de agenda cheia. Já teve time da nossa região que, infelizmente, já caiu fora do torneio. E o grupo A da competição tá pegando fogo, tá tudo embolado. Vem aqui comigo conferir no telão como foram os resultados. 3-2 para a equipe do Vitória das Tabocas sobre o Porto. 2-0 o Águia, surpreendendo, viu, nessa etapa final, vencendo a equipe do Ipiranga 2-1. Esse jogo foi lá em Surubim. 1-0 para a equipe do Centro Limoeirense contra o Veracruz. Esse resultado é o que o Belo Jardim não podia receber. Belo Jardim, com esse resultado do Centro Limoeirense, dá adeus a qualquer chance para a competição. O Calango, infelizmente, não conseguiu avançar de fase, mas já já a gente mostra na classificação. Outro resultado, 4-2 para a equipe do América. A gente aqui vai falar de goleada até o final do Campeonato do América. Espero que não. Eu espero que os times da nossa região surpreendam e possam chegar com tudo na segunda fase, Almir. Pois é, tá demais o América, hein? Então diga pra gente como é que tá a fotografia da classificação nesse momento, já que embolou tudo. Matheus. Vamos embora. Vamos começar com o grupo B, que eu falei que estava mais definido. Agora, realmente, com essa rodada, a gente já sabe quem são os 2 classificados. O América já estava classificado, com sobra, venceu novamente, chegou aos 22 pontos. Mas com o resultado do Centro Limoeirense, chegando aos 14 pontos, o Belo Jardim não tem mais chance. Mesmo que ganhe a última rodada, só pode chegar até 13 pontos e aí não consegue atingir o mesmo número de pontos do Centro Limoeirense. Definido o grupo B, América e Centro Limoeirense na semifinal. No grupo A, aqui que a gente falou, tudo embolado. Porto lidera com 11 pontos, mas perdeu e agora folga na última rodada. Então o resultado foi muito ruim para o Gavião. O Vitória, com o triunfo, chegou a 10 pontos, passou o Caruaru City, mas o Caruaru City só depende dele também para avançar. O Águia, e vai pegar o Águia, que agora também matematicamente tem chance de chegar lá. O Ipiranga se complicou, perdeu para o Águia, só tem uma vitória na competição e vai precisar de uma série de fatores e resultados para conseguir abocanhar essa segunda colocação. Mas aqui tudo embolado, Almir, e a gente agora só tem realmente a mostrar como vai ficar e se desenrolar essa última rodada.
Vamos ver como é que ficou para vocês entenderem o que está acontecendo. Bota aqui no telão, por favor, os cenários que a gente tem dessa guerra que vai acontecer na última rodada do Pernambucano. Os confrontos são Ipiranga contra Vitória. O Ipiranga precisa vencer o Vitória e não poder torcer para o Caruaru City vencer, precisa ser um empate. E o Vitória só depende dele, vai jogar fora de casa no Limeirão. O Caruaru City precisa vencer, também só depende dele. E o Águia precisa vencer o Caruaru City e não contar com a vitória do Vitória. Agora, o Porto vai observar na última rodada, vai folgar e não pode contar com a vitória ou do Vitória ou do Caruaru City para poder avançar de fase. Os olhos estão voltados agora para a nossa região nessa última rodada da Série A2, que promete pegar fogo. E aí você vai perder as principais notícias da nossa região, das equipes. Todos estão vivos, mas você só vai ficar sabendo de tudo que acontece na Série A2 do Pernambucano e das outras modalidades do esporte pertinho aqui da gente. Sabe como? Acessando o GE Caruaru e região, e lá você confere todas as informações para não ser pego de surpresa, por exemplo, na rodinha dos amigos falando de futebol. QR Code está na tela, dá aquela moral, tamo junto, tu vai gostar. Almir, até amanhã. Valeu, Matheus. Grande abraço para você e até amanhã. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho vamos ver como foi o Dia das Crianças em algumas cidades aqui do Agreste, hein? Um dia dedicado aos pequenos. Essa turminha merece, não merece não? 12h, 43 minutos. A gente volta já. De volta, 12h, 46 minutos. Vamos voltar à redação para saber quais são os outros assuntos do nosso portal nessa segunda-feira. Conta pra gente, Fábio. Oi, Almir. Boa tarde para você mais uma vez. Um outro destaque que a gente traz aqui no G1 é a respeito de uma ação que foi realizada hoje pela manhã na Câmara Municipal aqui de Caruaru pela Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hoje pela manhã, a Ouvidoria Geral promoveu uma audiência pública na Câmara Municipal e também realizou a ação Ouvidoria Itinerante Escuta que Caminha. Essa iniciativa acontece em celebração aos 27 anos da Ouvidoria Geral do TJPE e tem como propósito difundir os serviços do órgão para o interior do Estado. De acordo com o ouvidor-geral do TJPE, o desembargador Valdemir Tavares de Albuquerque Filho, esse serviço tem como objetivo aproximar o tribunal da população e promover uma maior participação social, democratização dos serviços públicos e também o auxílio dos mais vulneráveis, principalmente em questão de ausência de acessibilidade quanto ao contato com a ouvidoria. De acordo com alguns dados do TJPE, a Ouvidoria Geral realizou aproximadamente 24 mil atendimentos entre fevereiro de 2024 e junho deste ano. Para conferir todos os detalhes sobre esse assunto, é só conferir nossa matéria completa que está disponível no G1 Caruaru e região. Além disso, Almir, um outro assunto bem importante que a gente traz aqui no G1 é a respeito da educação, né? Porque o interior de Pernambuco recebe aí alguns aulões gratuitos para os estudantes se prepararem para o Enem. Esse ano o Enem vai acontecer entre os dias 9 e 16 de novembro e os estudantes do interior do estado podem receber algumas aulas gratuitas para a preparação para esse exame tão importante, né? Entre os dias 18 de outubro e 1º de fevereiro. Esses encontros vão acontecer com aulas de revisão dos conteúdos cobrados no Enem e também com algumas dinâmicas motivacionais. Essa ação do projeto Bora Vencer é promovido pela Secretaria de Juventudes do MEC, o Ministério da Educação, em parceria com o Instituto Alicerce e pretende atender cerca de 5 mil estudantes em 8 municípios. Essas inscrições são gratuitas e podem ser feitas através da internet. Na nossa matéria aqui no G1 tem o formulário para realizar essa inscrição e os interessados precisam ficar atentos porque as vagas são limitadas. Aí na tela a gente pode acompanhar também o calendário, né, de quando essas aulas vão acontecer e onde elas vão acontecer. No dia 18 desse mês, os primeiros aulões acontecem em Palmares, na Mata Sul e também em Garanhuns, aqui no Agreste. No dia 19 acontece em Afogados, na Engazeira. No dia 25 acontece no município de Nazaré da Mata. No dia 26 vai acontecer em Surubim e aqui em Caruaru, e no dia 1º de novembro, né, próximo ali ao primeiro dia do Enem, vai acontecer o aulão em Arco Verde e em Salgueiro. Como eu disse, as inscrições são gratuitas, porém são limitadas. Então, para os interessados aí no Enem, prestar um Enem da melhor forma possível, é melhor correr, acessar o G1 e preencher esse formulário para garantir a vaga. Almir. Claro que sim. Muito obrigado pelas informações de hoje, viu, Fábio? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Até amanhã. Uma excelente tarde para você e todo mundo que acompanha a gente. Valeu. A gente continua falando sobre estudos então, porque
quem pretende aumentar o conhecimento no setor de moda, o Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco está oferecendo cursos gratuitos nessa área. Então, Gessé Ascioli vai contar tudo para a gente agora, né, Gessé? Pois é, Almir, oportunidades nessa segunda-feira, né? Mais uma leva de oportunidades aí de cursos com inscrições abertas através do NTCPE. E eu estou aqui com o diretor-presidente do órgão, que vai conversar conosco agora. Pedro, explica para a gente quais são as áreas aí específicas e tem vagas para várias cidades aqui. Boa tarde. Boa tarde, sim. Temos vagas abertas para área de produção, para o produto, para a gestão e para a comercialização, tudo dentro, claro, do setor têxtil e de confecção. São 19 cursos agora no mês de outubro, nas cidades de Agrestina, Cupira, Gambeleira, Toritama, Olinda, Cupira e Caruaru. Em Caruaru, a gente tem a parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Ação Social e a Secretaria da Mulher. Também temos cursos no IMOA, lá no Vassoural, e aqui no laboratório do NTCPE, na Rua Visconde Nhanhuma, no Maurício Nassau. E aí, Pedro, como é que faz para se inscrever? Elas já iniciaram, vão até quando? Bom, o interessado, ele acessa o site do NTCPE, que é o NTCPE, www.ntcpe.org.br, e aí identifica lá qual o curso que a pessoa tem interesse e se inscreve e a pessoa vem para participar do curso. Pedro, muito obrigado pelas explicações. É isso. Acesse o site do NTCPE, confere as vagas, a disponibilidade na sua cidade, até porque sempre é bom estar atualizado, principalmente nessa região, né, muito produtiva. Almir? Exatamente, Gessé. Conhecimento nunca é demais, não é assim? Valeu pelas informações de hoje, hein? Valeu, Gessé. E ontem teve muita festa com ações sociais para comemorar o Dia das Crianças lá no Agreste Meridional. Além dos doces, brinquedos e brincadeiras, também foram realizados vários serviços em Alagoinha e em Garanhuns. Iradalva saiu de Jucati a cerca de 30 minutos de Garanhuns com os 2 filhos. Ela queria renovar os óculos da mais velha e saber se o pequeno de 5 anos também precisava. Ele sente dores de cabeça e eu acho que ele deve ter também algum problema na visão. Porque a gente é um índice de família, sabe? A minha família tem problema na visão, aí eu acho que com certeza ele deve ter também, o menino. Ela não foi a única mãe que aproveitou o Dia das Crianças para cuidar da saúde dos filhos. Ao todo, esta clínica oftalmológica em Garanhuns fez 300 atendimentos. E entre uma consulta e outra, não faltou diversão, com algodão doce, pipoca e muitos brinquedos. A gente quebra esse bloqueio que existe, né, da criança com o médico. Então, realmente é uma grande festa aqui com nossos colaboradores, né, nossos parceiros. Então, a gente conta com a consulta gratuita e também com pula-pula, algodão doce, enfim. Na consulta, a gente consegue ver que o paciente ele tem aquela necessidade do óculos, né? Então, é realmente uma grande motivação para nós médicos, tanto eu como o doutor Itamar, a doutora Adiele, doutora Itamara. Então, realmente é uma grande satisfação a gente estar aqui presente hoje na Oftalmopé Social. Quem precisava de óculos garantiu os seus, de graça. Maria, de 14 anos, fez questão de escolher o modelo preferido. Estou muito feliz que vou conquistar meu óculos, que é menos R$1.000, né, na conta. A questão do óculos dela eu estava até com dificuldade para comprar, devido a uns problemas financeiros. E assim, então, a gente está super feliz pelo esse acolhimento com as crianças, por estar sendo ofertado o óculos, o atendimento com o oftalmo e as coisas que está ofertando aqui. Só tenho a agradecer. A ação foi realizada pela Clínica para Crianças de Garanhuns e de outras cidades do Agreste Meridional. Tudo com atendimento agendado antecipadamente. Esse projeto surge da necessidade realmente de um acompanhamento social, acessibilidade a essas crianças que muitas vezes têm uma evasão escolar muito grande pela falta de um simples óculos. Então, esse foi um dos motivos principais da gente iniciar o Oftalmopé Social há 4 anos atrás e que hoje já se consolidou, atendendo 300 crianças hoje de forma voluntária. Em Alagoinha, a cena se repetiu. Cuidado e diversão lado a lado. Cerca de 1.000 crianças ganharam corte de cabelo de graça e aproveitaram a manhã inteirinha de brincadeiras. Eu conversando com alguns barbeiros, tivemos a iniciativa de trazer esse evento para a praça pública. E aí tivemos o apoio dos gestores da nossa cidade
E aí nasceu essa grande ação que vem crescendo a cada dia. Para a gente é uma imensa gratidão estar realizando mais um evento tão lindo como esse, ajudando crianças, distribuindo brinquedos, doces. Foram 40 barbeiros de várias cidades. A ação também teve apoio de bombeiros, cabeleireiras e maquiadoras artistas infantis, que fizeram desenhos dos personagens favoritos da garotada. Eu estou muito feliz de estar aqui mais um ano. A gente faz esse trabalho com as crianças, deixa a gente muito feliz e traz essa alegria, essa felicidade para todos eles. E é muito divertido, é muito bom. E eles ficam muito felizes e a gente também. Muito bom, Barbeiros em Ação. Eu me sinto muito feliz, é muito gratificante fazer parte dessa ação, porque traz alegria para as crianças. E é o que eu gosto, de trazer alegria com arte, com cultura, com brincadeiras, né? E eu espero que continue por muito tempo. Entre consultas, cortes de cabelo e muita pipoca, o que não faltou foi carinho. Um dia para cuidar da criançada e deixar o olhar ainda mais feliz. Eu acho uma ação muito importante porque tem parque de diversões para as crianças. Muitas das vezes a gente não pode comprar um presente para os nossos filhos. E nos dias das crianças sempre tem presente, brindes, brincadeiras, lanche, corte de cabelo. Eu estou muito feliz ganhando doce e eu continuo cabelo. Oh, meu Deus. E assim a gente termina o seu AB1 dessa segunda-feira. Mas a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser, a partir das 11h45, aqui no seu AB1. Grande abraço e até lá, pessoal!